A paz de Jesus, meu irmão, a paz de Jesus, minha irmã. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma formação aqui do Catecismo da Igreja Católica. Vamos orar, clamando, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Vamos orar para que Deus venha nos formar através da intercessão de Nossa Senhora. Mas antes de mais nada, nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos então a intercessão de Nossa Senhora para que essa formação toda possa produzir na minha vida, na sua vida, muitos frutos de santidade. Quanto mais conhecemos a igreja, mais nós amamos a igreja. E assim a gente reza: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, irmão. Amém, irmã. Então vamos lá. Hoje estou aqui com o meu Catecismo da Igreja Católica. Nós vamos partir aqui do parágrafo 595, aonde o título central desses próximos parágrafos que nós vamos decorrer é: Jesus morreu crucificado. Esse é o tema central. Mas os parágrafos vão, cada um falando de um tema específico em meio a esse tema central. Primeiramente, o parágrafo 595 vai falar do processo desta morte de Jesus. Ele nos diz que até mesmo entre as autoridades religiosas de Jerusalém, não houve somente Nicodemos, nem o ilustre José de Arimateia, que eram discípulos de Jesus de uma maneira secreta, mas que muitos outros, até mesmo no meio dos fariseus, até mesmo no meio das autoridades religiosas, que acreditaram em Jesus. Então havia uma certa dissensão entre as autoridades judaicas em relação a Jesus. Muitos deles creram no Senhor. Esse é o primeiro ponto que aqui o Catecismo da Igreja Católica está nos dizendo. Vai continuar. Os fariseus, eles ameaçaram de excomunhão os que os seguissem. O sumo sacerdote Caifás propôs profetizando, porque chegou uma determinada maneira que eles começaram a ficar com medo de que todos iam crer em Jesus, devido aos sinais que ele fazia e com a autoridade com que ele falava. E eles começaram a temer que todos iriam crer no Senhor, e nisso os romanos iriam destruir todos ali. Mas Caifás, o sacerdote Caifás, o sumo sacerdote, ele vai dizer, profetizando: não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça toda a nação? Bom, entre o Sinédrio também havia essas dissensões entre eles, essas discordâncias entre eles. O Sinédrio, depois de declarar que Jesus era passível de morte na qualidade de blasfemador, mas tendo perdido o direito de pô-lo à morte, ele entrega Jesus aos romanos, acusando de revolta política. Eles queriam, de uma maneira ou outra, que Jesus fosse morto. Mas, como está escrito aqui, mesmo eles tendo declarado que Jesus era passível de morte, na qualidade de blasfemador, mas eles tinham perdido o direito de pô-lo à morte. E então, eles vão entregar Jesus aos romanos, para dizer que ele era alguém que estava fazendo uma revolta política. E é nesse contexto que vai se colocar Jesus no mesmo pé que Barrabás, porque Barrabás era considerado alguém que estava fazendo uma revolta política contra os romanos. Sim, gente, vamos entender um pouquinho. Não é por acaso que no Evangelho Jesus e Barrabás ficam lado a lado. Quando Pilatos manda chamar Barrabás, dizendo que era de costume soltar um preso e toda aquela história, e Pilatos ali, devido ao sonho da sua esposa, estava arrumando alguma maneira de soltar Jesus,
ele vai trazer Barrabás e vai colocar um do lado do outro e vai dizer, né? Quem quereis que vos solte? E eles vão falar Barrabás. Não é por acaso essa história. Barrabás era considerado um líder. Muitos acreditam que ele era um louco, um doente mental, um desvairado, mas não era isso não. Barrabás era um líder político, alguém que se levantou entre o povo para tentar libertar os judeus, mas por meio da violência e da força. Ele é um tipo de Messias. É um tipo de Messias. Um Messias que tem um jeito de agir em meio à violência, à força, ao poder. Jesus não é esse tipo de Messias. Jesus é o Messias conforme o servo sofredor, que dá a sua vida, que conquista tudo por amor. Quando Jesus é colocado do lado de Barrabás, ali é como se estivessem dois tipos de Messias. Como não? Ali estão dois tipos de Messias. O Messias que até então o povo judeu esperava, né? Que Deus iria enviar um Messias, que iria libertar eles dos romanos. Esse Messias ia acabar com os romanos, na força, na violência, matando os romanos. Eles esperavam esse tipo de Messias, que está de acordo com o jeito que Barrabás é. Mas o Messias que o Pai enviou é o seu próprio Filho Jesus, o servo sofredor, que conquista tudo por meio do amor. E ali, um do lado do outro, Barrabás e Jesus, Pilatos vai propor: a quem quereis que eu vos solte? E eles vão dizer: Barrabás. Rejeitam o tipo de Messias que Jesus é, mas é o Messias que o Pai nos enviou. Isso eu quero passar para você entender. Agora, isso leva também a você pensar que tipo de Messias você tem esperado. É o Messias como Jesus é? Ou é esse Messias que tem que agir na força, no poder, na violência? Não importa, mas que ele tem que satisfazer os meus desejos, seja de maneira que for. Que isso sirva para a gente fazer um exame de consciência e ver que tipo de Messias que a gente está esperando, que a gente quer para nós. Se não é o Messias conforme Jesus, é um sinal que a gente precisa mudar. Amém? Outra coisa, os judeus não são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus. Uma pergunta: quem matou Jesus? Aí muitos vão dizer: os judeus. Os judeus mataram Jesus. Eles não são responsáveis de uma maneira coletiva pela morte de Jesus. Não. Mesmo quando eles falaram, né, que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos, eles estavam sendo influenciados, manipulados. Dizer que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos, que a maldição caia sobre nós e nossos filhos, quer dizer, sobre os judeus desse tempo e de todos os judeus que viriam desse tempo, que eu falo é daquele tempo. Que a maldição caia sobre nós e sobre todas as gerações, não importa. Mas eles estavam agindo por ignorância, de não saber o que está fazendo. É por isso que Jesus vai dizer na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles agiram por ignorância. Isso é profundo, senão a gente começa a dizer que quem foi o grande culpado de Jesus ser crucificado foram os judeus. Uma, que coletivamente isso não é verdade. E outro, que nós vamos entrar em outra dimensão agora, e você vai entender que isso realmente não é verdade. Quem levou Jesus à cruz foram os nossos pecados. Está aqui: todos os pecadores foram os autores da paixão de Cristo. Todos nós. Todos os nossos pecados foram os pecadores como os tais, os autores, e como os
que os instrumentos de todos os sofrimentos porque passou o divino Redentor. Foram os nossos pecados. E aí vai algo muito forte para nós agora, que mexeu muito comigo enquanto eu preparava a formação, e eu espero que mexa com você nesse momento. Olha o que diz o catecismo. E é imperioso reconhecer que nosso próprio crime, neste caso, é maior do que o dos judeus. Pois estes, como testemunha o apóstolo, se tivessem conhecido o Rei da Glória, nunca o teriam crucificado. 1 Coríntios 2,8. O que o catecismo está dizendo? Se os judeus tivessem conhecido o Rei da Glória, nunca teriam crucificado. Mas olha como é sério para nós agora. Nós, porém, fazemos profissão de conhecê-lo, e quando o negamos por nossos atos, de certo modo, levantamos contra ele nossas mãos homicidas. Os demônios, então, não foram eles que o crucificaram, és tu que com eles o crucificastes, e continuas a crucificá-lo, deleitando-se nos vícios e nos pecados. E continua a crucificá-lo. Quando pecamos, nós continuamos crucificando o Rei da Glória, o nosso Senhor Jesus. Mas para mim, o mais sério aqui, o que mais mexeu com o meu coração, espero que mexa com o seu, é quando o catecismo da Igreja Católica diz que os nossos crimes, os nossos pecados, são maiores que o crime dos judeus, que o pecado dos judeus. Porque eles não conheceram o Rei da Glória. Porque se tivessem conhecido, eles jamais o crucificariam. Está aqui, 1 Coríntios 2,8. Mas nós, cristãos, católicos, nós professamos isso, que nós cremos em Jesus. Na nossa profissão de fé, nós professamos que cremos em Jesus, que Jesus é o nosso Senhor, então nós cremos no Rei da Glória. E mesmo professando que cremos, quando nós pecamos, nós estamos levantando as nossas mãos homicidas contra Ele. Por isso que o nosso pecado e o nosso crime é maior do que o dos judeus. É por isso, gente, que nós temos que renunciar à vida de pecado, todo e qualquer ato de pecado. O pecado não pode mais estar dominando o nosso ser, a nossa vida. Que hoje esta formação nos leve a refletir: como está a minha vida? Será que a minha vida, os meus pecados continuam crucificando Jesus? Porque é mais grave, porque eu professo que eu o conheço, que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é o meu Senhor de fato, e quando eu peco, eu estou levantando a minha mão homicida contra Ele. Se nós de fato reconhecemos e professamos que Jesus é o Rei da Glória, é o Messias, é o Senhor, nós não podemos mais ser convenientes com uma vida de pecado. Hoje quero dar um basta para a vida de pecado. Hoje é dia, é momento de refletir e dizer: chega, aquilo que é pecado eu não quero mais para a minha vida. Hoje é um dia da gente retomar o ânimo, o fôlego e lutar com todo o vigor, com toda a força que vem de Deus contra o pecado. Amém? Que Deus abençoe você e que você coloque em prática esta formação que hoje você recebeu. Que tipo de Messias você quer para você? E você ainda está no pecado? Chega de pecar. Vamos parar de pecar com a graça do Espírito Santo. Estivemos unidos e vamos permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, um grande abraço e até a próxima formação, se Deus quiser.